A escravidão africana no Brasil foi um dos capítulos mais longos e cruéis da história do país. Durante quase 4 séculos, milhões de homens, mulheres e crianças africanas foram arrancadas de suas terras, transportadas de forma desumana através do Oceano Atlântico e forçadas a trabalhar em condições brutais para sustentar a economia colonial e imperial brasileira. Essa prática deixou marcas profundas que ainda hoje influenciam a sociedade, a cultura e as desigualdades do Brasil. A introdução da escravidão africana começou no século XVI, logo após o início da colonização portuguesa. Inicialmente, os colonizadores tentaram usar a mão de obra indígena, mas a resistência dos povos nativos e as doenças trazidas da Europa reduziram rapidamente essa força de trabalho. Diante disso, os portugueses voltaram-se para o comércio de africanos escravizados, que já existia em outras colônias europeias. Assim, a partir de meados do século XVI, começou o tráfico de africanos para o Brasil, especialmente das regiões da África Ocidental, como a Costa da Mina, Angola e Congo. O tráfico negreiro foi um dos negócios mais lucrativos da época. Navios negreiros cruzavam o Atlântico abarrotados de pessoas, em viagens que podiam durar meses. Os cativos eram mantidos em porões úmidos e escuros, quase sem espaço para se mover, sofrendo com a fome, a sede, as doenças e os castigos. Estima-se que de cada 10 pessoas embarcadas na África, pelo menos 2 morriam antes de chegar ao destino. Essa travessia ficou conhecida como o Atlântico Negro, um verdadeiro corredor de sofrimento humano. Ao chegar ao Brasil, os africanos eram vendidos em feiras e mercados de escravos, tratados como mercadorias. Perdiam seus nomes, suas línguas, suas famílias e sua liberdade. Eram marcados a ferro, com o símbolo dos senhores ou comerciantes que os compravam. A partir desse momento, passavam a viver sob um sistema de exploração que os via apenas como instrumentos de trabalho. A escravidão estava presente em praticamente todos os setores da economia colonial. Nas lavouras de cana-de-açúcar, que dominaram o período colonial, os escravizados trabalhavam de sol a sol, cortando e moendo a cana, produzindo o açúcar que seria exportado para a Europa. Mais tarde, no século XVIII, com o ciclo do ouro, milhares de africanos foram levados para as minas de Minas Gerais, onde trabalhavam em condições ainda mais perigosas. No século XIX, com a expansão do café, o trabalho escravo foi essencial para o enriquecimento das elites do Sudeste. Além do campo, muitos escravizados atuavam em atividades urbanas, como artesãos, carregadores, cozinheiros, amas de leite e vendedores ambulantes. Em todas essas funções, sofriam com castigos físicos, controle rígido e total ausência de direitos. Apesar de toda a violência, os africanos e seus descendentes nunca deixaram de resistir. A resistência à escravidão foi constante e assumiu muitas formas. Alguns optavam por fugas individuais ou coletivas, formando comunidades livres conhecidas como quilombos. O mais famoso deles foi o Quilombo dos Palmares, localizado na região onde hoje há Alagoas, que chegou a reunir milhares de pessoas e resistiu por quase um século. Outros resistiam de maneira mais sutil, preservando elementos de suas culturas, religiões e tradições africanas. Também houve revoltas organizadas, como a Revolta dos Malês, em 1835, na Bahia, liderada por africanos muçulmanos. Essas manifestações mostravam que, mesmo diante da opressão, o desejo de liberdade nunca foi apagado. A escravidão começou a ser questionada mais fortemente no século XIX. Diversos fatores contribuíram para isso. A pressão internacional, especialmente da Inglaterra, que buscava abolir o tráfico negreiro, o avanço das ideias abolicionistas e a mobilização de pessoas negras e de grupos que defendiam o fim da escravidão. Em 1850, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu oficialmente o tráfico de africanos. No entanto,
A prática continuou ilegalmente por vários anos. Depois, vieram outras leis parciais, como a Lei do Ventre Livre, de 1871, que declarava livres os filhos de mulheres escravizadas, e a Lei dos Sexagenários, de 1885, que libertava os escravos com mais de 60 anos, uma idade que poucos alcançavam, devido às condições de trabalho. Finalmente, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que extinguiu oficialmente a escravidão no Brasil. O país foi o último das Américas a abolir essa prática. No entanto, a liberdade veio sem reparação ou inclusão. Os ex-escravizados não receberam terras, indenizações nem acesso à educação. Foram deixados à própria sorte, marginalizados e excluídos da nova sociedade que se formava. Muitos continuaram a trabalhar nas mesmas fazendas, agora como empregados sem direitos, enquanto outros migraram para as cidades em busca de sobrevivência. As consequências desse abandono histórico são visíveis até hoje. A ausência de políticas de integração gerou desigualdades sociais profundas e estruturou um racismo que persiste no Brasil contemporâneo. A população negra continuou a ser discriminada, com acesso desigual à educação, à moradia e ao mercado de trabalho. Mesmo assim, a cultura africana resistiu e transformou o país. Elementos trazidos pelos africanos estão presentes na língua, na música, na culinária, na religião e nas tradições brasileiras, compondo uma parte essencial da nossa identidade nacional. A história da escravidão africana no Brasil é, portanto, uma história de dor, exploração e resistência. Ela nos obriga a refletir sobre as bases da nossa sociedade e a reconhecer que a abolição não significou o fim da desigualdade. A herança da escravidão continua viva nas estruturas sociais, na violência racial e na exclusão que ainda atingem grande parte da população negra. Conhecer e compreender esse passado é fundamental para construir um futuro mais justo, igualitário e consciente da importância de todos os povos que formaram o Brasil. Somente enfrentando as marcas da escravidão com verdade e responsabilidade, poderemos avançar rumo a uma sociedade verdadeiramente livre e igual para todos. Tenha mais conhecimentos como este e se inscreva no canal.